E eu peço, imploro, para que você se inscreva no canal e ative o sininho. Boa! Faça isso. Boa! Hoje o bagulho é chique, Nosso rapaziada. público adora esse cara e esse tipo de O conversa. cara é ótimo, ele é ótimo. É um gênio. Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Precisamos de vocês ao nosso lado. Exatamente. Tem o Valeu, tem um monte de coisa bacana que você Tem, pode colaborar e nos ajudar. Você falou de antissemitismo, o Museu do Holocausto lá é pesado, né? É pesado. Bem pesado. Porque ele é feito num formato triangular, pelo menos lá dentro né? Sim. E é um labirinto e você vai passando e vendo. Eu tive em Auschwitz também, né? Então traz muito né? Tem aquela entrada, tem pedaços do vagão do trem. É bem pesado, né? Os vídeos. Eu acho que o Museu do Holocausto... Eu tive muitos museus do Holocausto no mundo. Eu conheço os da Alemanha, eu tive na Polônia, tive em vários. Eu acho que o Museu do Holocausto aqui, ele é muito bem feito. E ele foi feito em 2007. Ah, ele é recente. Ele é recente. Tinha um Museu do Holocausto anterior, que foi feito nos anos 50, 53. Quer dizer, o Holocausto terminou em 45, em 53 já tinha um memorial aqui em Jerusalém. Quer dizer, menos de 10 anos depois. O que acontece? Quando acontece o Holocausto, quem faz tudo, quem registra, quem escreve, quem bate as fotos, são os nazistas. Quando tu tá no Museu do Holocausto, tu vê as fotos dos judeus sendo mortos, dos judeus nos três. Quem bateu todas essas fotos foram os nazistas. Verdade. Eles não tinham vergonha nenhuma do que estavam fazendo, eles criaram todos os registros. Então, normalmente, quando o Museu do Holocausto conta a história, ele conta a história através dos olhos de quem escreveu a história, que são os nazistas. Então, não a favor deles, e obviamente. por que será que eles estavam mas registrando não isso? Você tem ideia? Sim, a gente sabe. Sabe? Eles queriam exterminar a raça judaica, como eles chamavam, e eles queriam fazer um museu da raça judaica e contar para as futuras gerações desse grupo étnico que foi exterminado. Sim. E eles não tinham vergonha nenhuma do que eles estavam fazendo. No final da guerra, quando eles se deram conta que eles estavam perdendo, aí eles começam a queimar todos os documentos. Ah, tá. E queimar tudo, mas boa parte, eles fizeram tanto registro. O Holocausto foram 8 anos. Sem contar os 5 anos que Hitler estava no poder antes de começar o Holocausto. Quer dizer, Hitler estava no poder em 33, só em 45 termina o Holocausto. Quer dizer, são muitos anos de Holocausto. E por isso se criou muito registro e boa parte disso sobreviveu. Mas o que acontece é que muitos desses registros foram feitos pelos nazistas. E o que o Museu Novo do Holocausto, esse de 2007, tentou fazer é contar a história do Holocausto aos olhos de quem... Não, e a história do antissemitismo, porque ele começa antes do nazismo. Sim. Você começa no museu e vai contando antes, né? Até Exatamente, porque essa é a vida. Pensa uma pessoa que começa o Holocausto com 30 anos... O antissemitismo para ele não começa no dia que começou o Holocausto. Exato, né? Ele cresceu com o antissemitismo, os pais dele sofreram com o antissemitismo, os avós dele. Então o museu, ele conta a visão de tudo que está acontecendo através dos olhos do povo de Israel, através dos judeus que sofreram o Holocausto. E eles participaram muito disso. E por isso tu falou que o museu tem o formato de um triângulo. Parece que as paredes estão caindo em cima de ti. E essa sensação que as pessoas tinham durante o Holocausto, que o mundo deles está desabando, que a qualquer momento aquilo vai terminar, mas por outro lado, o museu pensa que é um triângulo, pessoal, que vai e forma como se fosse um túnel. E no final do túnel tem uma luz. Exato. E quando tu entra no museu, ele parece curtinho e parece que logo ali no final tá a luz do fim do túnel. E é essa sensação que muita gente tinha durante o Holocausto. A gente está morrendo de fome, de tifo no gueto, mas logo vai terminar. Pior que isso não vai ficar. E aí começam os transportes. Daí eles dizem, não, ok, pior que isso não vai ficar. Começam os campos de concentração, os campos de extermínio, as marchas da morte. Quer dizer, todo tempo a pessoa acha que vai terminar e que logo vai chegar a luz do fim do túnel, e daí não, porque tu não tem como caminhar direto para a luz do fim do túnel. É um zigue-zague. Tu tem que passar um zigue-zague, tu não tem como sair do Museu do Holocausto sem passar por cada uma das salas laterais que são as fases do Holocausto. Putz, é verdade. E também os nazistas, eles fazem isso de propósito, porque eles não queriam rebeliões judaicas. Houveram rebeliões. Tudo era feito para enganar, né? Exatamente, mas assim, quando tu vê... Tem até uma parte lá, eu não tô lembrado direito, que era uma propaganda de olha, venho pra cá, olha como é legal. Sim, eles criaram um gueto inteiro que chamava o gueto de Theresienstadt, Exato. que era um gueto modelo, que eles fizeram um gueto onde
as casas eram pintadas por fora, as ruas eram bonitas ou razoavelmente tinha bonitas. plantação. E daí a ideia era usar esse gueto para fazer propaganda, para mostrar que os nazistas não são tão maus com os judeus, que o gueto não é tão ruim. Mas era pior. Quando eles iam nos guetos e enchiam os trens para levar os judeus para as câmeras de gás, eles não diziam para as pessoas, a gente está levando vocês para a câmera de gás. O que eles diziam? A gente está levando vocês para um campo de trabalho, vocês vão para um lugar melhor, nananã. Eles diziam que cada judeu podia levar uma bagagem. E tinha limite de bagagem. Eles davam tinta para os judeus escreverem um nome nas malas, porque diziam que quando vocês chegarem lá, vocês vão receber a mala de vocês de volta. E os judeus ouvindo isso, eles subiam e diziam, olha, pior que o gueto não vai ficar, a luz do fim do túnel está chegando, eu posso levar uma bagagem. Eles pensavam, é ruim levar só uma bagagem toda a minha vida, mas é alguma coisa. Por que eles vão me deixar escrever meu nome da bagagem, comprar tinta, nos dar tinta para escrever, se eles não têm intenção de devolver? Quando tu entra numa câmara de gás, tem chuveiros. Porque eles, quando os judeus chegavam lá, a propósito, na entrada das câmaras de gás de Auschwitz, seguidamente tinha uma banda de música judaica tocando. A galera chegava, ouvia música judaica. E isso as pessoas chegavam e diziam, uau, tem música judaica, quer dizer, o lugar não pode ser tão ruim. E toda vez isso era para que eles não se rebelassem, não tentassem se revoltar contra os nazistas. Eles chegavam e diziam, não, vocês vão tomar um banho agora, porque vocês estão sujos, a gente vai desinfetar vocês. Eles entravam na câmara de gás, olhavam para cima, tinham chuveiros. O gás não saía pelos chuveiros. Os chuveiros estavam lá só para enganar as pessoas. Nas prateleiras podia ter sabão, sabonete. Então, era tudo uma ilusão. E essa ilusão os judeus sofreram, e também foi isso uma maneira que os nazistas conseguiram levar. No final, houveram rebeliões. Houve a rebelião do gueto de Varsóvia, o maior gueto, teve também a maior rebelião. Teve rebelião também em campos de extermínio, como Sobibor. Quer dizer, teve rebeliões, mas tu vê a ilusão deles, e aí tu vê a crueldade com que tudo foi feito. Não, putz, e as fotos, né, que eles tiravam de quando chegavam os judeus, né? Tem aquelas fotos na entrada, assim. O pessoal não tinha ideia, ninguém tá com cara de terror naquelas fotos. O pessoal não tinha ideia do que ia acontecer, né? É bem impressionante. E é engraçado que não pode entrar criança, né? Meu filho não foi nesse, por exemplo. Ele vai em todos os passeios, mas esse não foi, porque realmente não tem como, né? Não, a idade mínima para entrar no Museu do Holocausto é 10 anos e só com acompanhamento dos pais. Exato. Até 12 anos pode entrar sem os pais. E realmente, porque é um museu chocante. O objetivo do museu não é fazer as pessoas chorarem. O Museu do Holocausto, o objetivo dele é fazer as pessoas entenderem como aconteceu, por que aconteceu e como evitar. Que você já levou lá que... eu não imaginava que era assim, eu achava que era exagero. Tem gente que ainda que pensava assim ou não? Eu vou dizer que muita gente, mas não por maldade e mais por ignorância mesmo. Eu acho eu sabia que tinham matado judeus no Holocausto. A galera às vezes escuta alguma coisa ou outra, né? Assim eu vou dizer, eu sabia que tinham matado judeus no Holocausto, mas eu não sabia que eram tantos, não sabia que era assim. Sim, isso acontece bastante. Eu vejo isso nos meus grupos, o pessoal... 99% das pessoas terminam a visita comigo no museu e dizem, uau, eu não sabia que foi dessa maneira. E seguidamente tem gente, não sabia que era tanto, assim. Às vezes tu vê que as pessoas assim, não tinham a menor ideia do que era, só tinham ouvido falar de longe, talvez visto algum filme, a lista de Schindler, alguma coisa. Não entende que foi uma máquina de extermínio. Uma máquina de extermínio. E cada vez ela foi melhorando, ela foi ficando mais eficiente, né? Porque tinham que matar mais pessoas com menor custo e o mais rápido possível. Sim, eles fazem todos os cálculos de como, quando... É veneno para matar rato, né? Zyklon B é o nome do veneno e é veneno de rato. Então foram fases diferentes do Holocausto, os nazistas foram desenvolvendo o Holocausto também. Eu acho uma visita muito importante também, porque infelizmente a humanidade não passou disso, quer dizer... Infelizmente, ainda tem povos perseguidos até os dias de hoje. Ainda assim, a gente vê genocídios acontecendo. Ninguém fala o que está acontecendo no Iêmen. A galera já esqueceu do que está acontecendo na Síria também. Quer dizer, o antissemitismo não desapareceu. Ao contrário, nos últimos 5 anos, o antissemitismo cresceu muito, muito, muito. Na Europa, Você tem teoria por quê ou não? Várias coisas. Eu acho que quanto mais a gente vai se afastando do Holocausto, mais as pessoas sentem legitimidade de ser antissemitas. Eu acho que
o pós-holocausto, principalmente ali os anos 60, 70, teve um choque muito grande quando as Era pessoas muito descobrem. recente, É muito recente, era feio ser antissemita, hoje em dia já não é mais. Não é mais feio ser antissemita. Quando teve E- aquele julgamento também, que aí o pessoal teve noção do que rolou, né? Porque nos anos seguintes teve todos os julgamentos. Teve Eichmann, que foi aqui em Israel, mas também os tribunais de Nuremberg. Começou a se falar no mundo o que tinha acontecido. Normalmente, a maior parte dos judeus começaram a contar os seus relatos a partir dos anos 70, 80, porque até então a maioria não queria contar a sua história. Muitos deles tinham vergonha. Tem uma coisa que se chama culpa dos sobreviventes. Quando todo mundo que tu conhecia Morre, né? morre e tu sobrevive, muita gente se sentia culpa e dizia assim, o que eu fiz para merecer sobreviver e os outros não? Então muitos deles não queriam contar as histórias e só depois, demorou bastante tempo para eles começarem a contar. Mas na realidade a gente está se afastando do Holocausto e as pessoas estão se sentindo cada vez mais legítimos de ser antissemitas. E também a gente está vendo, infelizmente, as redes sociais têm muita influência negativa nisso. Teorias conspiratórias rolam solto na internet em relação ao judaísmo. Tipo, Os judeus controlam os bancos tá. e a vacina do Covid foi por causa dos judeus. Umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, mas que infelizmente muita gente acredita. Eu vi uns comentários idiota, tipo, no museu, também não foi assim, não sei o quê. O pessoal escrevendo umas coisas assim, falando, meu, de onde vem essas ideias, né? Não, eu vou te dizer que cada vez que eu faço vídeos falando do Holocausto no meu canal, primeiro eu tenho problema de censura do YouTube mesmo. Já vi isso daí, que ele corta mesmo o alcance. Então assim, primeiro meus vídeos, que todos que eu falo de Holocausto, eles são censurados. Acabei de reclamar, hoje eu reclamei com a minha gerente, falei, meu, como que o YouTube pode cortar o alcance de um vídeo desse? Eles vão desmonetizar, eles vão cortar o alcance. Dia 27, a gente fez um Janeiro, especial com um sobrevivente do Holocausto e um jornalista, um pesquisador. Como que o YouTube pode cortar o alcance de um vídeo tão importante desse? Não, eles cortam realmente. E não só isso. Quanto mais eu falo de antissemitismo, mais antissemita eu atraio, né? Ah, é? A sessão de comentários dos vídeos que eu falo de Holocausto, normalmente eles estão lá no final, porque eles têm menos engajamento, mas tu vê umas coisas assim... Parecem uns loucos aí, né? Assim, eu vi ontem porque eu postei também pro dia 27, eu postei no dia 25 pro dia... Eu postei uns dias antes, pro dia 27, que foi o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Eu vi anteontem, alguém comentando assim, não morreu nenhum judeu no Holocausto. Não, o Holocausto foi culpa dos judeus, porque os judeus estavam... não sei o que. Isso também se falava naquela época, quer dizer... A culpa da Segunda Guerra foi dos judeus. Então, muitas teorias conspiratórias elas estão ganhando muita força. E tu vê que hoje em dia as pessoas estão perdendo a vergonha de ser antissemita. Como é? O marido da Kim Kardashian, que é o Kanye West. Kanye West, eu tô falando o nome dele errado, desculpa, gente. Mas, sabe quem eu tô falando? Sei. Como é que se pronuncia o nome dele? Você vai perguntar pra mim? Tá, ok. Kanye. Isso, Kanye. Kanye West. Nossa. Ele é um rapper super famoso nos Estados Unidos. Ele era casado com a Kim Kardashian. E ele fez uma série de declarações antes, mas assim, extremamente antissemitas, falando que Hitler era uma boa pessoa. Ele falando DEFCON 3 contra os judeus, que ia ter um terceiro holocausto. Ele falou uns negócios assim que tu olha e diz, pelo amor de Deus. E aí, teve várias pessoas que vieram defender ele. Ele continua nas mídias sociais... Cara pirou. Várias pessoas. Ele é meio pirado, mas o fato dele falar isso e ter gente que apoia, e não só assim, comediantes foram e apoiaram, teve outros artistas que apoiaram, teve bastante gente que condenou, mas assim, o cara falou isso e tá bom, ele gosta, ama Hitler e deu. Quer dizer, Deus. Então a gente tá vendo isso na mídia bastante, o pessoal... Tem gente que fala coisas de mau gosto sem querer também, a gente entende, mas assim, tem várias... Não, tem ignorância, claro que tem. Tem ignorância, tem piada de mau gosto, tem coisa assim, mas a gente vê claramente antissemitismo nas redes
E tu vê as pessoas tratando isso como uma coisa mais normal do mundo. E quando a gente vê um artista americano tão grande falando coisa assim, né, tu olha e diz, opa. E a gente tá vendo o antissemitismo aumentando nos Estados Unidos, aumentando no Brasil, aumentando na Europa. E, infelizmente, a gente obviamente, não tá na mesma realidade daquela época, mas a gente tá... Aquela coisa que todo mundo... O hashtag do Holocausto é nunca mais. Never again. A gente está se afastando disso. A gente está vendo uma realidade que os judeus não se sentem seguros na Europa mais. Eu imagino que no começo ninguém imaginava no que ia acontecer. Como a gente não imagina hoje que possa acontecer de novo, da mesma forma que os judeus ou que a Europa não acreditava que iria rolar o que rolou. Mas eu vou te dizer o seguinte... a maioria das pessoas na época do Holocausto não tinham ideia do tamanho que era o Holocausto. Mas toda a Europa sabia que tinham judeus sendo assassinados. É? Sim. A minha opinião é a seguinte, se naquela época as pessoas imaginavam que morreu 1 milhão, 6 milhões ou 10 milhões de judeus, não devia importar. Não devia importar. Os judeus estavam sendo assassinados e todo mundo sabia. Os guetos são aonde? Não foi então só quando abriram os arquivos? Quando abriram os arquivos, todo mundo se deu noção do tamanho do Holocausto. Tá. Onde é que são os guetos? Eles são no meio das cidades. Os guetos são nas grandes cidades da Europa. Varsóvia, 500 mil de pessoas sentadas assistindo aquilo. Quer dizer, os guetos são nas cidades. Os campos de extermínio não são no meio do nada, não são no meio de um deserto. Os campos de extermínio, os campos de concentração, eles são no meio da Europa. Eu lembro que eu estava em Majdanek, que foi um dos campos de extermínio, a gente tem lá as câmeras de gás, tudo dá para ver. Ele não é tão famoso, mas ele é importante, ele está muito bem preservado. E eu lembro que eu estava em Majdanek com um guia lá, e o guia aponta para uma colina do lado e está dizendo, tá vendo que tem ali uma cidade? E daí eu disse, sim, tô vendo. Pois é, eles também estão te vendo. Tinha uma cidade que dava para ver a distância, olhando. Tem uma cidade do lado de Majdanek que as pessoas conseguem olhar para o campo. Pro campo? Pro campo. As pessoas sabiam o que estava acontecendo. Isso eu não sabia desse lance. Sim, as pessoas não... Tem inclusive uma caricatura no Museu do Holocausto, que é uma caricatura que mostra os alemães saqueando os bens dos judeus. Era uma caricatura no jornal. E era uma crítica aos que os nazistas estavam roubando os bens dos judeus. Eles estavam sabendo. O governo americano teve fotos de Auschwitz. Toda a informação do que era Auschwitz, com fotos aéreas, foi entregue ao governo americano em 1944. Nossa. Quer dizer, o Papa Pio XII, ele sabia que o Holocausto estava acontecendo, porque inclusive tinham padres e freiras dentro da Igreja Católica que estavam salvando os judeus. Isso chegou até lá em cima. E ele não tomou, posição. Então, assim, nem nada. Não só isso, a gente sabe que também as pessoas sabiam que o Holocausto estava acontecendo. Ninguém tinha ideia do tamanho do Holocausto. Mas a minha opinião é, para o Papa, se tivessem 100 mil judeus mortos ou 6 milhões, faz diferença? Por que tu não se posiciona independentemente de saber quantos judeus estavam sendo assassinados? Grande para você. Mas quem morava na Europa, principalmente pessoas em posições de poder, sabiam o que estava acontecendo. E por isso eu também acho, na realidade, que é muito fácil apontar o dedo para os nazistas e para a Alemanha e dizer que eles fizeram o Holocausto. Não. Os campos de extermínio tinham voluntários. Por exemplo, Belzec. Sim, Belzec foi um campo de extermínio que matou mais de 500 mil de judeus durante um período de 1 ano. Tinham lá todo o tempo entre 90 e 120 ucranianos voluntários. A galera da Ucrânia ouvia que estava acontecendo o campo de extermínio e eles estavam indo lá se voluntarizar. Sem ganhar nada? Sem ganhar nada. Eles ganhar pouquinha coisa, assim, ajuda de custa, voluntário. Mas eles estavam indo lá se voluntariar para ajudar no extermínio de judeus, porque não era todo o povo ucraniano, mas os voluntários estavam indo porque eles queriam ajudar no extermínio de judeus. E agora, como é que eles ouviram do campo? Como é que eles chegaram até lá? Eles estavam indo... como é que eles acharam 6 milhões de judeus para matar?
Porque, seguidamente, quando os nazistas chegavam numa cidade polonesa, os próprios vizinhos diziam, tá vendo aquela casa, a terceira casa azul? Aquela casa ali é de judeus. Porque queriam ficar também com os Porque bens, eles queriam ficar com os bens. Tanto então, que lá no museu, os guias falaram que mesmo quando fugia ou quando eles não eram pegos, não podia voltar para casa porque senão eram mortos pelos poloneses ou pelas pessoas que tomaram a casa dele. sim, teve assassinatos de judeus na Polônia em 1946, pós-Holocausto. Quando Exato. termina o Holocausto, quer dizer, judeus Eles tentam tentaram voltar para suas casas e eles não puderam, quer dizer, obviamente não devolveram a casa, mas não só isso, eles voltaram e aí os poloneses mataram esses judeus que estavam voltando. E as propriedades não foram devolvidas. Por lei, na Polônia, até os dias de hoje, as propriedades não vão ser devolvidas. O meu avô, a casa que ele cresceu na Polônia, existe até os dias de hoje. A gente tem os documentos da casa provando que é a casa da família. O governo da Polônia diz que não vai devolver. Putz. Não que a gente tenha interesse no valor da casa. Uma casinha de simples. Sim, mas é uma família, minha família da mas pobre na demonstra, Polônia. Mas, assim, é uma questão assim, vocês expulsaram a família. Quem conseguiu fugir se salvou. A maior parte da família morreu no Holocausto. E o mínimo de dignidade que é devolver os bens, não. E também agora passou uma lei, acho que faz uns 5 anos atrás, que proíbe falar do Holocausto polonês na Polônia. Ué? O que essa lei fala? Ela fala que os nazistas fizeram o Holocausto, ponto. Então é proibido falar do colaboracionismo polonês durante o Holocausto. Tu não pode falar da ajuda que os poloneses deram, de nada que os poloneses fizeram para ajudar o Holocausto. Teve muitos poloneses, obviamente, que salvaram judeus, mas teve muitos que colaboraram com o Holocausto. E uma lei que foi passada há uns 5 anos atrás proíbe de tu falar da ajuda que a Polônia, que poloneses deram no extermínio de judeus. Cara, É uma lei apagar nova. a história. Sim, eles querem tirar o corpo fora, dizer a gente não fez nada, quem fez foi a Alemanha, se acertem com a Alemanha, o problema é de vocês com eles. E não é assim. Caramba. Porque quando Hitler sobe no poder em 1933, tinham 3.325.000 judeus na Polônia. Desses, 3 milhões foram assassinados. Isso não são os nazistas. Isso são os nazistas com a ajuda de outras pessoas, inclusive